pandemia, no meio de uma profunda crise política, crise na direita, crise no centrão, crise na esquerda, e nessa semana marcada aqui pela restituição, ainda que por enquanto, dos direitos políticos do ex-presidente Lula, na última segunda-feira, que teve que fazer isso daí para preservar a Operação Lava Jato. Ainda tem a suspeição do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, no caso em que o Lula estava sendo julgado. Então, todo o processo pode voltar, né, a ser debatido em outra instância, nessa tentativa aí de salvar a Lava Jato e com ela todas as instituições envolvidas. A gente vai falar sobre isso logo mais, também hoje aqui, com um time de convidados para o programa de hoje, os companheiros Renan Rosa, Henrique Arias e Juliano Lopes estão aqui conosco. Boa noite, companheiros, como estamos aí para mais um resumo da semana? Boa noite. Os direitos autorais, cuidado. Cuidado com os direitos autorais. Bom, o som vamos lá, gente. Uma trilha sonora para receber o pessoal. Boa noite. Beleza. Bom, além da crise, além do caso Lula, do problema central, coloca, né, imediatamente a candidatura do ex-presidente para as eleições de 2022. Nós tivemos aqui também nesse final de semana o anúncio, né, ainda meio enviesado, da saída do ministro Pazuello da Saúde. Está aí prestes a ser substituído em mais uma dessas manobras do governo Bolsonaro, né, que resulta aí num zigue-zague. Né, ainda está se discutindo, o próprio ministro disse que o cargo ainda não foi listado pelo Bolsonaro, ele ainda não foi demitido, mas não é a primeira vez que o ministro é o último a saber da sua demissão no governo Bolsonaro. Vamos comentar sobre isso, porque aqui a gente tem o quadro que é o seguinte: um ano depois, né, uma sucessão de ministros da saúde no governo Bolsonaro, que lembra a sucessão de presidentes na Argentina na época do Argentinaço, né, de 20 anos atrás. É uma crise total ficar no cargo, e agora a escolhida, né, ou proposta, é a doutora Ludmila Rajar, que é cardiologista. Segundo a imprensa, ela é inimiga da cloroquina e defensora do isolamento social. Seria aí antagonista do Bolsonaro em questões que ele colocou como questões-chave do seu governo diante da pandemia, né? No verdadeiro absurdo do governo Bolsonaro. O que fica evidente é que, na realidade, ela é, de fato, um elo de ligação do governo Bolsonaro com o Centrão. Uma figura que tem trânsito aí com deputados, governadores. Ela atende num desses hospitais de elite no Distrito Federal, e é bem vista aí pelo presidente da Câmara, né, que já recomendou aí a sua indicação na sua conta no Twitter, né? E um caso curioso, ela é uma das pessoas que examinou o Bolsonaro em 2018, nas eleições, no caso daquela suspeitíssima facada, né? Então, acho que para assumir um cargo agora como ministra, dá para se dizer que é uma pessoa de confiança, com trânsito, né, com o Bolsonaro e também com o Centrão. Um comentário sobre essa crise, companheiros? Renan? Você que é de Brasília, por um acaso já se tratou com a doutora Ludmila Rajar? Não conheço a doutora Ludmila, não. Mas eu vou levantar aqui duas questões que eu acho que são interessantes para os companheiros também comentarem. Uma é essa doutora, e antes dela ser indicada para o cargo, né, em uma entrevista há uma semana atrás, ela prestou a seguinte declaração:
não é, vou abre aspas, tá certo? Palavras dela, segundo o jornal, né, lógico. Não era nunca para estarmos em crescimento do número de doentes, mortos, sendo que o mundo todo demonstra uma queda. O Brasil está fazendo tudo errado e está pagando um preço por isso. Hoje temos um número muito pequeno da população vacinada. Isso tudo tem um resultado hoje catastrófico, que estamos, infelizmente, assistindo no nosso dia a dia, O Brasil já deveria estar hoje com 5 ou 6 vacinas disponíveis, né? Essa declaração ela deu para o jornal Opção de Goiás. Eu aproveito o gancho, né, porque estão dizendo aí que o problema do Pazuello é que ele está doente, né? Ele mesmo declarou que não estou doente, não entreguei meu cargo e o presidente não o pediu, mas o entregarei assim que o presidente solicitar. Sigo como ministro da Saúde no combate ao coronavírus e salvando mais vidas, né? Quer dizer, a questão que eu acho que fica a pergunta é o seguinte: enfim, o Bolsonaro vai se aproximar dos científicos, né? Vamos ter aí agora todos os governadores aí juntos com o Bolsonaro já deixou de lado e vai fazer a frente com o Dória, com o Ibanez aqui do DF, com o Zema em Minas Gerais e assim por diante. Estão todos aí, né? Aí vem aquela questão do efeito Lula, né? Que o pessoal levantou na semana aí do efeito Lula, né? O Bolsonaro começou a se apresentar na imprensa como uma pessoa, né? É uma questão. No dia seguinte ao discurso do ex-presidente, na entrevista coletiva da última quarta-feira, os meios de esquerda, né, nas redes sociais, deram destaque aí para um pronunciamento, né, uma entrevista aí com o Bolsonaro e sua equipe, em que eles estavam de máscara, com distanciamento social, né, e se apressaram aí a dizer que que o Bolsonaro estaria reagindo às declarações do Lula, que de fato, né, foram bastante críticas, bastante inclusive duras contra o Bolsonaro. E acrescenta-se aí também o seguinte: lançaram aí a campanha da vacinação do governo federal, com uma imagem grotesca, a gente até colocou na pauta, não sei se a produção vai conseguir colocar, com o famoso Zé Gotinha segurando um fuzil, né? Uma seringa de vacinação transformada em fuzil no seu braço. Se a gente tivesse a imagem, seria bastante ilustrativo aqui do caso, né? A imprensa está realmente falando que agora o Bolsonaro está fazendo de tudo para agradar aí a sua base do centrão, né? Evitar um racha e manter aí o seu apoio. Talvez ele nem fazer tanta coisa, porque o centrão está bem combalido, né? Mas eu acho que não dá para acreditar nessa de que o Bolsonaro virou científico de uma hora para outra, né? Não sei o que vocês acham. Não, só para comentar, o que eu achei do Zé Gotinha, essa imagem do Zé Gotinha que apareceu, me deu a nítida impressão que era o seguinte, que tudo bem, a gente vai matar pelo Covid, vai matar por armas também, pelas forças de repressão. Vocês é que escolhem como que o governo da direita golpista vai matar o povo. E outra coisa interessante é o seguinte, que mal se anuncia, você vê como é que é o negócio da luta contra o golpe, né? Se anunciou os direitos políticos do Lula, já cai ministro. Imagina que não seria uma mobilização, né? Essa que a gente está defendendo, está indo nas ruas, contra o golpe de Estado pela candidatura do ex-presidente Lula. Quer dizer, na verdade, a temperatura começou a esquentar agora, né? Se continuarmos assim daqui até esquentando ainda mais a luta contra o golpe, vai cair muita gente, né? Especialmente aí todos os envolvidos com a Operação Lava Jato e tudo mais. Aí o Zé Gotinha, Zé Gotinha é meio bélico, né? Esse tá com uma falda na mão e o Zé Metranca, né? Zé Metranca. Eu não vou vacinar. Se for assim, eu não vacino, não.
Mas é isso, companheiros, vamos lá. Eles levaram a sério a guerra contra a pandemia, né? Uma coisa aí sobre o que o Renan falou, dessa questão de se o Bolsonaro está se aliando aí com os governadores ditos científicos, aproveito até para dar um elemento a mais aqui. Tem uma coluna do Flávio Dino no Portal Vermelho, né, do PCdoB, em que ele anuncia, né, que que o Fórum dos Governadores, que é composto aí por 21 governadores, o Fórum Nacional de Governadores, eles estão fazendo um Pacto Nacional em Defesa da Vida e da Saúde. E entre as propostas, né, entre as propostas não é bem as propostas, eles chamam aí, para fazer parte desse pacto, não apenas os representantes aí dos estados e dos municípios, mas o próprio governo federal, né? A União Nacional em Defesa da Vida. Me parece aí que é a frente ampla disfarçada de defesa da vida e defesa aí das condições sanitárias, etc e tal, né? Eu acho que a gente tem que ver se a esquerda, né, do jeito que é, ela não vai acreditar nessa história, né? Vai entrar a médica aí que é contra a cloroquina, a esquerda vai falar, grande vitória, derrubamos o Pazuello, agora o Bolsonaro vai ser obrigado a fazer, não sei, temos que acompanhar aí, né, para ver o que a esquerda vai falar também, né? A frente ampla está chegando quase com a sua plenitude, né? A frente ampla está chegando quase que na sua plenitude, né? A defesa do Brasil, entre aspas. Não vai sobrar ninguém, né? Acho que de fora da frente ampla vai ficar a gente e o Lula, não sei, alguma coisa do tipo, né? Porque à medida que a coisa avança... Bom, já que a gente colocou a coisa nesses termos, né? A gente pode ver aí a perspectiva de crise política da direita à esquerda, da esquerda à direita, em todo o espectro político, né? Coisa que já estava se desenvolvendo, mas que veio à tona completamente com a suspensão, aí, a anulação dos processos que condenavam Lula a restituição de direitos políticos, né? Então, a gente viu aí a crise do governo, né? O Bolsonaro está em curso para fazer aí uma operação, né? Uma dose aí de dentro de um governo super direitista, comandado pelos militares, vai brilhar a luz da ciência. Vamos aguardar para ver, né? Mas isso daí na extrema direita. Aí a gente indo da extrema direita fascistona para a esquerda, né? Por ordem de chegada, nós temos ali o Partido Novo, né? Do João Amoedo e do governador de Minas Gerais, o Zema. E que, segundo a imprensa burguesa, né? O jornal Estado de São Paulo levantou aqui que há um racha dentro do partido. O Amoedo chamou a votar no Bolsonaro nas eleições de 2018. Na eleição de 2020, o Partido Novo, que, né, é o partido que está completando aí 10 anos, também a imprensa destaca que nesse aniversário ninguém comemorou, né, mas que elegeu aí apenas um prefeito nas eleições de 2020. Né? Então, a crise em torno desse fracasso nas eleições de 2020, a questão do impeachment do Bolsonaro, né? Que deixou a seguinte marca na bancada parlamentar do Novo, que tem 8 deputados. De 8 deputados, 6 ficaram contra apresentar o pedido de impeachment. E 6 de 8 disseram que iam sair do partido se a direção, se o Amoedo, que não é formalmente o presidente, mas é o dono da sigla, né, uma empresa, forçasse a barra e exigisse aí a tomada de posição em favor do impeachment. Então, segundo um dos fundadores, né, que foi o candidato a vice do Amoedo, o Christian Lobauer, não sei, um nome estranho, diz assim: o partido não acabou por milagre. Né? Essa daí foi o diagnóstico vindo de dentro do partido. Então, um partido de extrema direita, né, neoliberal, partido que se orgulha de não receber fundo partidário, né, de ser aquela demagogia de liberais, de burgueses, né, que conseguem ser financiados aí pelos bancos, então abrem mão
do fundo partidário. Agora, a alegria aí parece que vai durar pouco, né? Porque estão aí às vésperas das eleições de 2022, completamente divididos, né? O novo... A imprensa está dizendo que o partido rachou, mas está ficando evidente aqui que a coisa está se esfacelando. Vai sobrar alguém, né, que se diga, né, legítimo direitista, assim, que apoie o Bolsonaro e as consequências, porque durante o mandato já está ficando ruim para todo mundo, né? Pior ainda vai ser dar o cavalo de pau ano que vem para todo mundo apoiar o Bolsonaro. Como é que fica essa situação? O que vocês acham? Rafael, como a gente tá cheio de gente aqui. Vai você aí. Vai, beleza. Não, é o seguinte, uma coisa que eu acho que é interessante, né, do que o Rafael colocou, o Novo, ele apareceu aí como sendo aquele partido de extrema direita, né, os caras neoliberais, super radicais, né, como ele falou, não aceitamos nem o dinheiro do fundo partidário, porque nós somos contra que o Estado, etc. Aquele papo furado, né? Mas, ao mesmo tempo, sem parecer aquela coisa super cachorro louco igual o Bolsonaro, né? E eu acho que, eu me arriscaria a dizer aqui que essa crise do Partido Novo, né, que é uma parte que quer se colocar na oposição ao Bolsonaro, outra parte quer apoiar o governo, etc e tal, eu acho que tem muito a ver com a polarização política no país, que não permite esse meio termo, nem mesmo do Novo, né? A gente sabe que o Partido Novo é um partido de extrema-direita, mas só deles quererem mostrar que eles são, né, mais engravatadinhos, são pessoas bem pensantes, etc e tal, só isso daí já não tem muito espaço para eles. Ou você é de extrema-direita, defende aí bandido bom, bandido morto e etc, ou você é de esquerda, né? Qualquer coisa que se coloque aí no centro está sendo, como o Rafael falou, esfacelado, né? Eu acho que tem muito a ver com isso, essa crise, né? Não tem espaço para nenhum tipo de meio termo, né? Se for para ser direitista, tem que ser cachorro louco, né? Renan? Problema, eu não sei, eu imagino assim, né? Porque tem aí como você colocou no início do programa, tá tudo em crise. O regime político entrou numa crise absoluta. Você vê o poder, né? Que o Lula, obviamente não foi o Lula que definiu a crise política, ela já vem se desenvolvendo há bastante tempo, mas o fato dos acontecimentos da última semana, né? No caso do Lula particularmente, isso aí colocou a coisa em um outro patamar, né? E no caso desses partidos aí da direita, né? Porque a gente fala de novo, né? Mas no Brasil os partidos de direita são tudo legendas, né, para atender interesses, porque se a gente for pensar bem o que seria a ideologia deles, a gente vai ver que não, né? O que é a ideologia deles? É o liberalismo, né? Lá do século XVIII, XIX, né? Quer dizer, que já foi suplantada pelo próprio capitalismo há muito tempo. Quer dizer, é uma coisa que vive, é uma fachada para justificar uma determinada política de acordo com do regime político, né? Para você estar aí, né, fazendo parte do jogo político. E tem um problema sério na direita, né? A gente vê aí, tem um problema do golpe, obviamente, que é uma situação que está colocada na situação política de conjunto, mas nós temos aí a questão do próprio Bolsonaro, né? Nós tivemos ato dos bolsonaristas hoje, aqui em Brasília teve, eu não sei se teve aí em São Paulo, né? Dos bolsonaristas, quer dizer, ou seja, Bolsonaro está tentando se sustentar na situação política, e nós temos, por outro lado, a própria direita tentando criar uma alternativa para esvaziar o próprio bolsonarismo e ela tomar o lugar do Bolsonaro, né? Tem várias situações aí, e o Novo está no meio dessa crise, né? Fica com o Bolsonaro, vai lá com setores do PSDB, sei lá, do DEM, vai se juntar lá com o Ciro Gomes, como é que fica, né? Quer dizer, nessa situação toda, né, começa a espanar, como é que se diz, pena para tudo quanto é lado, né? A coisa vira aí um Deus nos acuda, um pegando o outro, para ver para que lado que a coisa vai
apontar. Então, o Amoedo, em tese, seria a favor do impeachment. O outro que você citou aí, ele fala lá o seguinte, não, Bolsonaro comprou todo mundo, né? Ele fala quase que isso, literalmente. Então, o problema agora é 2022. Vamos ver como é que a coisa fica, vamos levar para lá, ou seja, vamos esperar a coisa se configurar para saber com quem que a gente vai, né? Não vamos ser nós aqui dessa ralé que vamos tomar uma decisão agora e vamos ficar à frente desse jogo. Vamos ver para que lado que o vento vai apontar aqui do ponto de vista da direita, né? Começa essa disputa aí, né? Não, e uma nota de rodapé nessa disputa, a notícia que sai numa matéria aqui do El País, porque a crise, logicamente, não fica só, né, dentro do governo, que acabou de ejetar o ministro da Saúde, e nem nos partidos da coligação, aí, partido que tem governador e tudo mais, né? Nós temos um dos problemas do Bolsonaro é que para disputar as eleições ele tem que estar em uma legenda, né? E qual legenda ele vai participar, né? Uma das crises aqui é essa, né? Segundo a reportagem do El País, ele se desfiliou do PSL e as opções dele seriam as seguintes: voltar ao PSL, coisa que o Lucivar diz que não quer, mas quem que não vai querer o presidente, né? Que partido de aluguel não vai querer receber o presidente como seu candidato? É que o problema, segundo a imprensa aqui, é que o Bolsonaro quereria, né, comandar o Diretório Nacional de qualquer legenda onde ele fosse se instalar, né? Então, as possibilidades seriam voltar ao PSL, ou ficar aí com progressistas, ou republicanos, ou PTB, ou Patriota, e a minha maior aposta aqui, o que eu gostaria mesmo de ver, era o Bolsonaro ser candidato pelo Partido da Mulher Brasileira, do PMB. Aí sim a farra estaria completa. Acho que só não é melhor porque não existe o PNB, Partido do Negro Brasileiro, né? Juliano, o que você acha? Daria para encaixar o Bolsonaro no Partido da Mulher Negra Brasileira? Comentando um pouco, né, até sobre o assunto, o interessante disso tudo, o Rafael passou uma série de legendas aí possíveis para que o Bolsonaro seja novamente filiado a um partido para as eleições do ano que vem, né? Chama atenção, assim, que à medida que se fala as legendas, até a gente que está lidando com política no dia a dia, você fica até meio perdido, mas como é que é esse pessoal? Não, peraí, quem é esse? Que partido que é esse? E a confusão é tamanha, e finalmente o interessante é que o Poder Judiciário abriu uma perseguição contra nós, PSTU, PCB e outros partidos que de fato têm um caráter ideológico definido, né? Aí eu queria só fazer um adendo aí, não, igual a colocação que o Renan fez, sobre a questão desses partidos fisiológicos. É um negócio escandaloso. Eu vi essa matéria aí, o Bolsonaro considerando ir para o Partido da Mulher Brasileira. Finalmente, até ontem, ou até esses dias, se não estiver enganado, o presidente do Partido da Mulher Brasileira era um homem, né? Então, esse escândalo aí passou tranquilo lá na Justiça Eleitoral, não tem problema nenhum. Isso daí é o de menos e tal. E agora o presidente aí vai poder escolher qual dessas legendas aí que ele pode dominar. Ainda tem isso, né? O partido ele chega a um ponto que não representa mais nada do que o interesse de um punhado de golpistas, porque a gente acabou de falar do Amoedo. O cara, eu vi uns comentários aqui, não, eu sou filiado a este partido, não sabia que o Novo ia fazer isso, mas finalmente é uma puta de uma ditadura esses partidos, de um punhado de empresários aí, malandros que estiveram junto com o golpe de Estado e junto com todas as atrocidades que o povo brasileiro sofreu, eles criam essas legendas de aluguel, né? E depois de todo o processo eleitoral, o processo político das eleições e tal, eles tiram as cláusulas de barreira, os cortes, as liberdades democráticas, os cortes aos programas televisivos partidários contra a esquerda, né? E eu vendo assim com mais calma, eu acho até que o processo eleitoral do 2022, ele tende a ser muito duro com relação aos partidos de esquerda. Eu acho que até é mais uma
uma justificativa, mais um elemento na luta contra o golpe de Estado, né, pela defesa da candidatura de Lula e também das organizações de esquerdas. Essa farofada louca direitista aí do Bolsonaro escolher que partido. São 6 partidos, 7 aí que foi falado pelo Rafael, fora o outro. Quer dizer, não tem nenhuma seriedade assim com relação aos partidos que estão hoje registrados na Justiça Eleitoral, né? Ficaria aí também mais uma reivindicação nossa, liberdade de organização, necessidade de criação de partidos de maneira muito mais facilitada, o fim dessa burocracia insana que é a Justiça Eleitoral, que eles criam essa burocracia para quê? Para que o Amoedo vá lá tomar conta de um partido e depois o Bolsonaro vai escolher qual partido ele vai querer se filiar e ser dono, que é isso. Ele vai se filiar e ser dono do Diretório Nacional do partido que ele quiser. É escandaloso uma notícia dessa, ele deveria chamar a atenção, mas não, né? Finalmente é tudo legal, o STF e o TSE aprovam tudo de cabo a rabo, é isso. Vamos nos deslocando no panorama político para mais uma crise. Nesse caso agora é a crise do partido do Centrão, que está mais em evidência, né? Considerando que PFL, né, o DEM, e o MDB, né, ou seja, a Arena e o MDB, não disputam mais a eleição desde a ditadura militar, né, não estão assim como partidos de primeiro plano. Então sobrou para o PSDB, que também não teve muito sucesso já aí quase bem uns 20 anos. Né? E quando parecia que alguma coisa ia, né, despertar aí a chama do tucanato, dar um novo ânimo, sai essa matéria no jornal Estado de São Paulo, e João Dória admite que é possível disputar a reeleição em São Paulo ao invés de levar adiante a sua campanha para o Planalto. Não é só uma campanha dele, né? É uma campanha monstruosa da imprensa capitalista, da Rede Globo em primeiro lugar, mas de todos os jornalões, o Estadão, a Folha, todo mundo aí apresentando São João Dória da vacina como a grande salvação para o país, o homem que ia vacinar o país inteiro, a 8ª maravilha. Mas aí, né, o Lula teve seus direitos restituídos, daí a pressa também da direita de julgar, de resolver, né, o que fazer com a Lava Jato e levar a julgamento novamente o ex-presidente na tentativa de condená-lo, mas a possibilidade concreta, palpável nesse momento, de que Lula concorra em 2022, aparentemente, né, tudo é dado aqui de maneira enviesada, ele não diz nem sim nem não, mas a parte fez o Dória recuar. Né, isso aqui já é o anúncio para que quem estava esperando aí se emblocar com o PSDB, né, possa se preparar para escolher outro nome, até que não faltam, né, opções, mas a crise é grande. Né? Um comentário então, peço um comentário do companheiro Henrique, foi nosso candidato em São Paulo, candidato a prefeito em São Paulo, está por dentro aí. Você acha que a Frente Ampla, Henrique, ganha com a saída do Dória? Pois é, né? Eu acho assim, primeiro, a Frente Ampla tá capenga, né, de modo geral. Acho que eles estão aí se esforçando para buscar um nome aí que se passe por ao mesmo tempo por ser um oposicionista do Bolsonaro, né, para que eles consigam aí os votos pelo menos de uma parte da esquerda, mas mantendo a política super direitista do golpe, todos os ataques dos golpistas. Temos que ver a existência do Dória, né? Acho que esse tipo de decisão nunca é individual, né? O cara normalmente é o tipo de coisa que a burguesia toma aí coletivamente, ou impõe, né? Também. Para a burguesia é assim, o cara também não vai por bem, vai por mal, né? Mas indica aí também, pode indicar que eles estão procurando um candidato, justamente um cara uma novidade aí, né? Um Luciano Huck, talvez, né? O Dória, ele é um cara que fizeram toda essa propaganda aí do científico, mas ele se mostrou ele conseguiu, né, chegar onde ele chegou também com uma propaganda muito direitista, né? Ele era o Bolsodória, né? Então, se a burguesia estiver atrás de um
de um nome que pareça um pouco mais de esquerda, né, me parece que o Dória não é o ideal, né? E ao mesmo tempo, ele também se queimou do outro lado, né? Porque colocaram ele em uma oposição muito... Tudo bem que a gente sabe que é uma disputa artificial, uma politicagem e tudo mais, mas os bolsonaristas também acabaram queimando aí o Dória, né? Então ele, ao mesmo tempo que ele não aparece como de esquerda, porque o cara é super direitista, o Bolsodória, né? A extrema-direita, que seria assim também uma opção aí, uma necessidade aí de um apoio para ele, também não está emplacando mais, né? Então talvez eles estejam procurando um candidato mais, uma novidade aí, né? Um Luciano Huck, né? Um Global, quem sabe. Temos que ver, né? Temos que acompanhar para ver como que vai ser esse desenvolvimento da coisa aí, né? Eu só queria... quando eu vi essa notícia do Dória, me veio à mente um vídeo que vazou dele numa cena relativamente íntima. Eu acho que ele ficou tão animado com os direitos políticos do Lula quanto naquela cena ele esteve animado. Mas vejam vocês, mais um reforço do que eu tinha falado antes, né? Da questão da importância da luta pelos direitos políticos do Lula, a defesa da sua candidatura, a luta contra o golpe. Em questão de dias, uma boa parte do cenário político mudou e entrou em crise, né? O próprio João Dória, que era apontado pela imprensa como o homem mais santo do mundo no combate ao Covid, chorava todos os dias aí, junto com Bruno Covas, dizendo que ia adotar as medidas, que ele sofre quando tem que fechar comércio, ele sofre quando falta oxigênio, etc, etc, etc. Rapidamente ele já se considera tirar aí o cavalinho da chuva para as eleições de 2022, porque, lógico, a população faz um balanço, existe uma luta contra o golpe de Estado. Quem são, como o companheiro Henrique colocou, quem são os responsáveis pela atual situação que nós estamos vivendo? Ninguém também é tão tonto assim para acreditar em tudo que a imprensa coloca, e o Dória, desde o começo do golpe de Estado, né, sempre defensor dos processos contra o Lula, contra o PT e favorável a Bolsonaro. Agora a fatura vai sair cara. E na verdade ele olhou e falou assim: bom, putz, agora entrou no ringue o Muhammad Ali, não vai dar mais para fazer esse drama aqui. Vou encenar aqui, jogar uma toalha e vamos ver quem é que vão escolher para apanhar do Muhammad Ali, porque se tudo correr como nós esperamos, né, é uma surra, porque não tem jeito. O Lula já tem os votos, saiu aí pesquisa de votos. Só um comentário aqui, o Juliano ele é bem efemístico, né? Um vídeo relativamente íntimo do Dória, né? Aquele vídeo... Se aquilo é relativamente íntimo, imagina o que é íntimo de verdade, né? Mas tudo bem. Eu queria só fazer um comentário a esse respeito aí, que é o seguinte, né? Também isso, eu imagino que essa crise aí do centro, vamos dizer, da direita, está muito relacionada ao fracasso absoluto da vacinação no Brasil, né? E o Dória, nesse sentido, é o expoente disso aí, porque ele quis se contrapor ao Bolsonaro dizendo que iria trazer a vacina, né? A vacina não chegou, né? Então, ele aí, junto com o Bolsonaro, são a personificação, né, dessa crise, dessa mortalidade, dessa verdadeira hecatombe, né, que está acontecendo com o povo brasileiro. Isso aí, né, foi um balde que nem ele jogava a água fria nos mendigos lá né, que ele fazia isso com a população pobre de São Paulo, né, nas noites frias aí do inverno da capital, está acontecendo com ele agora, né? Meio que a coisa se voltou contra ele também, né? Bom, o PSDB também tem outro problema para resolver, né? Que é você manter o seu feudo no estado mais importante do país, aí já de quase 30 anos de controle do governo estadual, com a saída do Dória, porque está ficando cada vez mais fraco, né? O nome
né, mais cotado, se o Dória fosse candidato à presidência, seria o do vice Rodrigo Garcia, do DEM. Mas para o cara ser candidato, né, todos os outros pré-candidatos do PSDB ao governo de São Paulo já concordam que para ele ser candidato, ele teria que se filiar ao PSDB. Né? É o que disse, por exemplo, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, do PSDB. O nome, né, que estaria aí para substituir o Dória, caso ele fosse o candidato à presidência, seria o Geraldo Alckmin, né, o ex-governador, conseguiu levar o seu vice, né, não conseguiu levar o PSDB a apoiar o seu vice, o Márcio França, do PSB, né, e que protagonizou aí uma divisão, uma crise no tucanato paulista, né. Então, um dos problemas também, né, talvez seja secundário, mas nunca, né, guardar o seu ninho nunca é secundário, é que o PSDB tem que cuidar da retaguarda, né, e qualquer manobra aí perigosa pode balançar o seu equilíbrio de forças. E é como os companheiros falaram, né, a lambança que fez vacina e com a crise da Covid é tão grande, né, que tem o risco, né, de que se ele deixe aí o governo, venha à tona tudo que não foi feito e tudo o que foi feito com os recursos do estado mais rico do país, né, que deveriam ter sido destinados aí ao combate à pandemia. É notório que um ano depois, né, isso daí você entra em qualquer grupo de condomínio, mães, escola, vizinhos, amigos, pessoas que do mesmo time de futebol, qualquer grupo de WhatsApp tem o comentário, né, de, poxa, faz um ano, mas, né, parece que a gente está em março de 2020, né, piorado, com maior número de mortes e escassez de leitos nas UTIs, e agora, né, o lockdown, que era, como disseram na imprensa burguesa essa semana, era uma quarentena que não durou 40 dias, durou muito mais do que isso. Agora o lockdown é o remédio, né, que encontraram. A vacina, não tem vacina no Brasil porque tem lockdown. Né, e com isso eu queria passar para o próximo tema, e depois a gente volta às notícias políticas, porque São Paulo mostra o verdadeiro ponto de colapso da saúde em escala nacional, mas em Belém, né, um destaque que a gente está dando na edição de hoje é o fechamento da capital paraense, né, com mais um colapso da saúde. É um quadro que vai se espalhando nacionalmente. Né? No último sábado, 110% dos leitos destinados ao atendimento da Covid-19 foram ocupados. Significa, assim, que tem gente esperando outra pessoa morrer, né, para poder ser atendida. Né? E nas UTIs, ou seja, quando a pessoa já está realmente numa situação de crise gravíssima, né, são 94% de índice de ocupação. Né? A notícia dá conta do seguinte: o secretário de saúde do município, Maurício Bezerra, diz que são 135 pacientes na lista de espera por um leito. Agora, o gozado é que o jornal Estado de São Paulo, né, dá essa notícia do que está acontecendo lá em Belém. E os números da capital, será que da capital paulista e do estado mais do país, né, caminham para a mesma situação? Bom, a gente vê coisa parecida toda semana no Panorama Brasil, em Brasília também, né, Renan? Exatamente, Rafael. Na verdade, a jogada da imprensa, o que é? Não dá o problema de conjunto, né? Eles ficam jogando a coisa ali para um estado, porque, óbvio, se você der o problema de conjunto, você vai dizer o seguinte: o Brasil já se transformou em Manaus, né? Que essa que é a verdade, né? Nós estamos numa situação de Manaus já, pô. Mesmo o oxigênio, que foi um dos, né, já está faltando, já está, ou se já não está faltando, já tem, como é que se diz? Toda uma preocupação, porque vai faltar.
né? Aí você alia isso aí ao fato de que as pessoas estão na fila, ou seja, que assim, a progressão do coronavírus agora está de tal violência que em 3, 4 dias a pessoa vai a óbito. Se você tem centenas de pessoas numa fila, significa o seguinte: essas pessoas estão condenadas à morte já, pô, porque eles não têm nem aquele recurso mínimo que poderia ajudar a salvar a vida, né? É uma situação assim absolutamente sem controle, né? Em todos os lugares. Aqui no DF não tem hospital, tá tudo cheio, é fila de espera. Não tem um lugar do país. Se a gente fosse fazer um, porque é óbvio, a imprensa não é séria, né? A imprensa burguesa não é séria. Mas se fosse fazer um levantamento no Brasil, você ia constatar o quê? Que não tem lugar no Brasil que não tenha fila de espera, né? Isso aí você teria que tomar uma medida de uma drasticidade para reverter a situação, teria que parar o país e voltar ao país para combater o coronavírus. Só tem essa seria a única solução. Voltar todos os recursos para salvar vidas, né? O país deveria ter uma política de emergência aí para poder, não, para tudo, fecha a economia, vamos suspender o trabalho, vamos funcionar só o que de fato vamos dar recursos para a população para que de fato ela fique em casa, vamos criar uma situação para poder, né, sei lá, vamos minorar o problema, vamos ter vacina, vamos quebrar como é que chama? O registro lá, o registro, não, a patente, né? Vamos produzir vacina, vamos ver quem é que está produzindo vacina. Por exemplo, Cuba. Cuba não está produzindo vacina, vamos ajudar Cuba. Nós temos recursos aqui para poder fazer isso. Quer dizer, teria que ter uma política de guerra, de um ponto de vista, não de guerra no ponto de vista de salvar vidas, né? Voltada para isso. E você não vê em lugar nenhum, né? Não existe isso, né? São só promessas de que vai ter vacina daqui 30, 40, 50, até junho vai chegar aí 30 milhões, fechamos um novo pacote com tal fabricante, com tal outro, mas de um ponto de vista objetivo mesmo, não tem nada, né? Essa farsa do lockdown aí, que é o lockdown que o vírus só funciona nas madrugadas, né? Quer dizer, os transportes todos lotados, isso não contamina. O que contamina é a pessoa estar na madrugada nas ruas, ou estar de um bar tomando uma cerveja, aí sim você causa contaminação, né? Quer dizer, é uma situação que a gente está vivendo aí. Se for pegar, por exemplo, no Brasil, na última semana morreu, em dados oficiais, 10% do que morreu para trás, praticamente, né? Quer dizer, não existe, o país está absolutamente assim esfacelado desse ponto de vista, né? Não tem, é um salve-se quem puder, né? E você não vê da parte dos governantes aí, é tudo. Por isso que no início eu falei do Bolsonaro virar científico, é para ele falar, não, eu estou junto com o Dória, com o Zema, né? Todos nós aqui, o Ibanez, todos nós estamos juntos. Mas, enfim, todos nós não fazemos nada. É essa que é a realidade, né? Eu só queria comentar, né? Hoje, inclusive, por um acaso, eu passei ali no AMB, que está fechado, onde teria sido o carnaval, etc e tal. Um espaço grande e seria o ponto de vacinação. E por acidente eu passei lá, olhei e falei, bom, aí tinha um PSDB, né? O PSDB, pelo menos, ele é isso, é científico nesse sentido. Tinha uma faixona, assim, né? Combate ao Covid, drive-thru. Entre com seu carro aqui, só que onde estavam, entre com seu carro aqui, tinha uma puta de uma corrente, assim, tudo fechado, corrente, não tinha ninguém, tudo vazio, não tinha uma única alma para atender quem quer que. Isso aqui, lá em Bia, hein? Quem é que não está sendo essa vacinação aqui em São Paulo? Isso por um lado. Por outro lado, eu tenho experiência particular. Nós aqui, de fato, em São Paulo, a gente tem como comprovar a ciência do Dória. A gente foi conhecer o teste aqui do Covid 4 meses depois que a doença já tinha se espalhado, porque não tinha lugar nenhum e onde tinha era caríssimo, e nem se você tivesse dinheiro,
você poderia comprar o teste do Covid, que naquela época era só para muito rico. Se você quisesse comprar, falou, para você não vende. Passou o tempo, e a gente foi descobrir que o teste de Covid é um cotonete. E aí você olha, putz, esses caras não conseguiram comprar os cotonetes para a população? Não é possível que é assim que funciona. É um cotonetezinho, vem uma enfermeira lá, coloca o cotonete no seu nariz, coloca na solução e mostra se é positivo ou negativo. Simples assim, muito mais simples que muita doença que esse país já passou, que o Brasil já passou. Muita peste, doença aí, com mais complexidade. Não deixaram, né? Não é que não conseguiram, não quiseram pagar, não quiseram comprar nada, largou a própria sorte. E aí surgem as vacinas agora aos 47 segundos do tempo. Tem a ligeira impressão que o jogo tá tipo 10-0, né? 47 segundos do tempo, chegou a vacina. Não parece que a gente vai conseguir reverter isso, não, porque até os científicos aí conseguiram conseguiram que animais tenham Covid, que saiu a notícia agora que tem até gato com Covid aqui no Brasil. Aí, fora isso, tem a famosa cepa, né, que o nome é maravilhoso, cepa da doença. A verdade é que tem vários tipos de Covid agora soltos, e a gente não sabe se a vacina serve para o Covid primeiro, para o Covid atual, que é mais mortal entre os jovens, para o Covid que saiu lá, que mata as crianças também, tem Covid de tudo quanto é jeito, e eles vão passando a perna na gente, que é isso. Aí tá. Começou a vacinação? Parece que começou. Aí você vai ver a matéria, 4,5% da população tomou a primeira dose da vacina. Aí você respira e você fala, mas eles efetivamente estão com um plano assim, muito consciente de trucidar a população e salvar os ricos, os empresários, banqueiros, quem está lucrando com isso daí, porque é escandaloso o que eles estão fazendo com relação ao Covid. E aí, ao mesmo tempo, né, surgem os cientistas que choram nos seus boletins diários com relação ao avanço da Covid. Né? E fica aqui, né, eu queria me somar à declaração do Renan, é isso, né? Aqui em São Paulo eles fecharam uma festa de ontem para hoje que tinha 500 pessoas. Foi uma operação, assim, de filme. GCM, Rocan, a Rota, todo mundo de colete, fuzil na mão, foram lá, fecharam a festa de 500 pessoas. Bom, teria que fazer a conta de quanto que cabe no trem saindo da Sé às 18 horas, quantas pessoas cabem nesse trem aí que sai da Sé e vai até as extremidades da linha azul e por quanto tempo, né? Demora mais do que uma festa, essa verdadeira aglomeração dos transportes aqui de São Paulo, que todo mundo sabe que é o que está transmitindo o coronavírus aqui na cidade, esse transporte de milhões de pessoas todos os dias aí, dentro dessas latas de sardinha, que é o transporte dos científicos, né? É o transporte dos científicos. Se você pegar todo dia, indo para o trabalho e voltando do trabalho, vai ser bem difícil você não pegar o Covid, né? E consequentemente, cair nesses números macabros aí que o companheiro Rafael passou, que é também as UTIs. A UTI também, eles pintam o filme como se fosse você é uma nave espacial. Cada UTI é uma nave espacial, praticamente Apolo 13, Apolo 15, né? Uma nave de bilhões. Não, UTI é uma máquina que deveria ter, assim, quantidade suficiente. Há um ano da pandemia, já era para ter produzido, né? Contratado aí empresas para fazer UTIs suficientes para a doença. Ontem ou anteontem, não sei se foi o companheiro Matheus Vetter do partido, falou que fecharam uma fábrica de oxigênio que produziria aí oxigênio em quantidade razoável, né, para poder sanar aquela crise anterior em Manaus. Não contrataram ninguém, não pagaram nada e depois aparecem aí chorando que a população está morrendo. Quer dizer, é um deboche os números aí. Eu acho que tende a aumentar consideravelmente e vai aprofundar muito a crise de saúde e econômica. E só um outro detalhe, né? Quando saiu o primeiro auxílio emergencial de R$600, a situação de saúde do país era menos grave do que a atual que a gente está vivendo. Ou seja, se for para ter um auxílio emergencial agora, teria que ser o dobro, do mínimo, porque também a quantidade de contaminados, desemprego e de comércios que fecharam, etc. e tal, dobrou no mínimo, se não triplicou, etc. Né? Teria que ser um auxílio emergencial muito maior do que o que foi dado. Quer dizer, efetivamente, o país mesmo está à deriva aí, e é isso, salve-se quem puder. Eu só queria falar também mais um aspecto do problema.
Não, rapidamente, eu só acrescentar também mais uma coisa, né, que foi dita. Nós, no começo da pandemia, a gente denunciava a ausência de testes, né, a gente dizia, países que conseguiram conter o coronavírus com mais facilidade foi aqueles que fizeram teste em massa na população. E hoje fica muito claro por que não fizeram isso, porque os testes viraram aí um puta esquema um puto esquema financeiro desses laboratórios, farmácias, porque é como o Juliano falou, é um teste que é um cotonete e uma pecinha de plástico, né, igual aquela que tem o teste de gravidez de farmácia, que acho que deve custar R$10 no máximo, vai. E os caras cobram aí R$120 para você fazer o teste. Quer dizer, é um negócio, né? Eles não fizeram um teste em todo mundo, por quê? Porque assim, vamos distribuir dinheiro, vamos deixar os caras se enriquecerem nas custas do povo, e o cara que não tem dinheiro para pagar R$120 no teste vai ficar passando coronavírus para isso, se ele for assintomático. Se ele tiver algum sintoma, se ele tiver condições, ele vai ficar em casa, senão ele vai sair de casa com sintoma mesmo, e é isso, né? Não é uma política assim criminosa, e é impressionante, né, como a esquerda pequeno-burguesa até hoje, né, não entendeu o que está acontecendo. Eles repetem aí que assim, o Bolsonaro é um genocida, etc e tal, exatamente como a imprensa fala, mas eles não dizem que os genocidas é o Bolsonaro, é o Dória, não, eles estão aí fazendo campanha, continuam fazendo a campanha de que assim, não, o problema é o Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele fala isso, fala aquilo. O Dória ele faz o lockdown, mas o Dória também, ele não fez, ele teve um ano para construir mais hospitais, e o UTI não construiu. O povo tá morrendo aí, igual tá morrendo um ano atrás, como o Rafael falou, né? É um negócio criminoso, assim. Bom, agora o tema puxou aqui para uma matéria econômica, né? Mas a gente tem que administrar nosso tempo aqui, porque ainda tem duas notícias importantes aqui de destaque no programa. Mas vou pedir um comentário econômico do companheiro Renan para esse quadro aqui que nós estamos destacando na pauta da seguinte. Cadê? Peraí, correu aqui. Depois do golpe, o único avanço do Brasil é a pobreza. Nós tivemos um encolhimento do PIB de 4,1%, uma queda que nos colocou aí no patamar de 1,4 trilhões de dólares, né? E é a maior queda em 30 anos, desde 1991. Só para a gente ter um número, né, nós estamos aqui com 1,4 bilhões de estimativa do PIB nacional, e há 10 anos atrás nós tínhamos, cadê o número? Correu o número, aqui. Em 2010, o PIB estava estimado em 2 trilhões e 200 bilhões de dólares, né? Tinha sido um crescimento em relação ao período anterior, em relação ao ano anterior, de 7,5% em relação a 2009, e em 2016 estávamos aí em 2 trilhões e 600 bilhões de dólares, e agora 1 trilhão 450 bilhões. É mais de 1 trilhão e 200 bilhões de queda, né, ao longo desses 2 anos. Quer dizer, se nós estivéssemos no nível que estamos, né, e tivéssemos uma queda em valores absolutos idêntica, o PIB seria zero, né, daqui 10 anos, nessa mesma velocidade de crise. E o que significa um achatamento salarial que impõe aí, né, junto com o desemprego, junto com péssimas condições para quem está trabalhando, graças, né, à operação golpista, e nós temos pela primeira vez a maior parte da população desempregada, né, ou subempregada, ou enfim, vários eufemismos aí para quem não tem um salário regular, né, garantido com o seu trabalho. São os últimos dados do estudo da Fundação Getúlio Vargas, que a gente também divulgou no diário Causa Operária. Você acessa em causaoperaria.org.br.
Renan, um comentário sobre a situação do trabalho e da pobreza no... Rafael, eu acho assim, né? São dados que estão, né? A gente está desde o ano passado, a gente tem denunciado isso aí, né? Porque, como a gente tem também frisado, a imprensa procura ocultar a gravidade da situação, né? Mas nós temos uma situação no Brasil, assim, que obviamente deve ter se agravado de um ano para cá, porque esses dados que eu vou dar aqui são de junho do ano passado, né? Que mais de 50% da população brasileira na idade de trabalho, né? Ou seja, força economicamente ativa, né? Estava desempregada, não tinha emprego, né? Acho que isso por si só, essa população no Brasil é estimada em torno aí de 150 milhões de pessoas. Quer dizer, metade disso aí estava fora do mercado, não tinha trabalho, né? Vivia de bico, de esmola, de pequenas, né, para sobreviver, pequenos, né, um ganha-pão ali do dia a dia. Que isso, obviamente, de um ano para cá foi agravado, né? E agora, obviamente, isso aí, né, a gente tem que entender, tem uma situação de conjunto, que é a própria crise capitalista, que cada vez está empurrando mais o mundo para o buraco, isso é um fato, mas mais grave ainda, mas isso por si só não é uma explicação. É a política deliberada de destruição da economia brasileira por conta da política do golpe de 2016, né? A gente pega aí, por exemplo, tem sido denunciado, o próprio Lula denunciou isso aí na entrevista que ele deu lá no Sindicato dos Metalúrgicos, que a Operação Lava Jato promoveu uma destruição de emprego no Brasil, assim, de uma dimensão, assim, nunca vista em tão pouco tempo, né? Foi uma coisa, assim, de 4 bilhões de emprego que foram perdidos aí em um espaço de 3, 4 anos na cadeia produtiva toda, né? Simplesmente eles, de todo, tudo, a indústria naval, construção civil, química, tudo, tudo, tudo. E só tem agravado, né? Porque com as privatizações aí do setor do petróleo, né, que na verdade é uma privatização, entre aspas, quer dizer, é uma doação por um lado, mas acima de tudo é transformar de novo o Brasil não em como é, um país como beneficia o petróleo, mas importar o óleo cru para poder importar a gasolina. Quer dizer, é uma liquidação da economia brasileira de conjunto, né? Não tem assim uma. Não existe uma política. E você vê que em tudo quanto é área, se você for ver, por exemplo, uma das questões que foi levantada aí com relação ao problema do aumento da inflação, o Bolsonaro, o governo Bolsonaro aí simplesmente liberou que todas a produção que é feita no Brasil, tudo pode ser exportado. Quer dizer, o Brasil, o país, se quer você guardar um mínimo para poder garantir, né, o produto para a população, o arroz, o feijão, né, garantir que tenha um estoque para regulamentar o preço e tudo mais, nem isso. Tudo é exportado. Né? Quer dizer, o Brasil virou um país assim de, de, de uma rapinagem assim sem limites. Né? Quer dizer, uma coisa que se, obviamente, se soma à crise de conjunto, né? Mas de uma gravidade assim enorme. Né? Aí você alia esse fato aí, a política dos governos, do governo particularmente aí, de todos, né? Dos golpistas de conjunto, que o Bolsonaro faz parte, mas que vamos ter claro, ele não é o cabeça. Quem é o cabeça é o DEM, é o PSDB, né? Quem controla de fato o país aí, né? Junto com o Bolsonaro, com relação ao auxílio emergencial agora, né? Para poder dar o auxílio emergencial, eles estão tirando, por outro lado, muito mais da população. Quer dizer, é uma situação assim que nós vamos chegar, óbvio, se a coisa continuar andando como eles estão fazendo, a gente vai chegar aqui mais 1, 2 anos, 3 anos aí, com o país num grau de pobreza, de. Lembra, vocês são jovens, não vão lembrar, mas. E na época do Fernando Henrique Cardoso, aí no final, o povo no Nordeste tinha voltado a comer calango, né? Vivia ali comendo cobra ali caçando calango, cobra no meio da caatinga para poder se alimentar. Pô.
E isso é o quadro geral do país, né, que eles estão levando, né? Uma miséria, assim, absoluta, né? Um comentário sobre isso que o Renan falou. Eu acho que os efeitos econômicos aqui, eles conseguem. Aqui em São Paulo tem esse fator, né? Você consegue ver a olho nu o problema, né? Se você vai pelo centro de São Paulo agora, nesse exato momento, parece que caiu uma bomba na cidade. A quantidade, parece o Haiti. A quantidade de morador de rua cresceu em todos os centros, né? São Paulo mostra isso bem. Vários bairros desenvolveram isso, né? As ruas que antes não tinha agora tem bastante morador de rua, busca por emprego, a questão de salário, e você vai sentindo, vai vendo que o negócio está se agravando de maneira muito dura no país, né? A questão do desemprego, dos baixos salários, né? Até agora a gente não sabe direito quantas pessoas perderam emprego com essa crise da pandemia, etc e tal, mas só nos bairros que a gente trabalha, acompanha, passa perto, dá para ter muita coisa fechada, muita gente desempregada e sem nenhuma perspectiva, né? É uma crise muito grande que o país está passando. Companheiros, vamos... Para um tema político de destaque. Oi? Não, Rafa, eu pensei que você tivesse travado, e aí enquanto você voltava eu ia falar pra gente dar boa noite, mas como você voltou, toca em frente. Tudo bem. Então deixa eu aproveitar e agradecer o superchat do Sou Eu e dar uma boa noite aqui para todos os companheiros membros da Causa Operária TV. Você que está chegando agora também, torne-se membro do nosso canal e curte e compartilha o nosso link aí nas suas redes sociais. Notícia aqui da noite de hoje, entrevista do Edson Fachin ao jornal O Globo, no último sábado, em que ele entregou o jogo, né, no porquê que foi necessário, né, abrir mão da condenação do ex-presidente Lula, condenação essa tão prestimosa, tão importante, que foi o que garantiu a vitória do Bolsonaro nas eleições de 2008, né, por chegaram numa situação limite. O julgo da suspeição está na turma do STF, está empatado em 2-2. O julgamento foi adiado pelo ministro que pediu o processo, ou seja, pediu a pasta do processo para sair em cima, no dia seguinte ao anúncio da incompetência, quer dizer, não deveria ser julgado em vista. O Edson Fachin, né, suspeição do demônio, tem o potencial para anular toda a Lava Jato. Disse também o seguinte: é um caso que não tem ido para debaixo do tapete, né? Tem muito material indicando a responsabilidade, aí o conluio do Ministério Público com o Mussum de Maringá. E, né, por fim, uma terceira declaração assim: precisamos parar daqui para por fim as teorias internacionais de poderosos meios de comunicação, empresários e, óbvio, juízes para atacar a igreja. Quem comenta? Juliano, é com você? Vamos lá. Acho que algumas considerações, né? Eu acho a atuação do judiciário aí no golpe de Estado foi totalmente escandalosa, né? Eles fizeram coisas aí do arco da velha. Quem por um acaso já teve desprazer de acompanhar uma sessão do júri do Tribunal de Justiça de qualquer estado vai ver que essa jogada casada aí que foi denunciada pela defesa do Lula, que vazou aí
entre procuradores e juízes é uma rotina do Poder Judiciário. Tanto é assim que essa rotina está aí, tem como resultado 900 mil pessoas presas no Brasil. É muito comum essa... Eles são amigos, né? Almoçam juntos, os juízes e procuradores, e finalmente ficam lá naquele trabalho industrial, em cada sessão de julgamento, mandando as pessoas para a cadeia. Mas nesse caso, se tratou do ex-presidente da República e finalmente o escândalo ficou ainda maior, né? A gente está acompanhando e aí surgiu, né? Eu estava vendo a matéria com calma e é interessante o caráter totalmente ditatorial que esses juízes assumem, né? Porque o STF não estava aí até ontem assinando embaixo tudo isso que foi feito contra Dilma, contra o presidente Lula, a prisão, o impeachment da Dilma Rousseff e tudo que eles fizeram, né? Das delações, né? A tortura para conseguir as declarações contra integrantes do PT e agora o Fachin aí para salvar essa operação Lava Jato, que cá entre nós é uma operação de verdadeiros marginais, né? Disfarçados aí de juízes, procuradores, disfarçados de policiais. É uma quadrilha montada e paga, muito bem paga, para promover o golpe de Estado, e agora num ardil, né? Um ardil jurídico aí, o Fachin buscou salvar o que poderia ser uma anulação geral dos processos da Lava Jato, mas o que mais que poderia ser, teria que se pensar, né? O que mais que poderia ser anulado desses juízes federais aí? Que outros políticos do PT, finalmente Lava Jato, se eu não estiver enganado, tinha como alvo, além do próprio Lula, mais 200 políticos aí, e empresários e tudo mais, que foram alvo dessas operações aí. Que mais que poderia ser revelado da Operação Lava Jato, né? Finalmente, alguma coisa haveria de acontecer. O que eles fizeram? O que eles estavam tramando aí? Quem mais que eles tacaram no xilindró de maneira totalmente ilegal e que merece agora a suspensão, a anulação, né? A verdade é que a gente vê a notícia e eu fiquei pensando comigo, nossa, com essa anulação aí, se é a defesa do Lula, deveria pedir aí milhões de indenização contra o Estado de conjunto com o que fizeram com o cara. Vai você passar 500 dias aí numa cadeia dessas aí, rodeada por fascistas vindo do exterior, porque essa PF do Sul aí, né, de Curitiba, é a PF dos louros, né? O policial federal que acompanhava o Lula lá era Dolph Ludwig, 2 metros de altura, você nem sabia de onde vinha o cara direito. E finalmente prendem o cara 500 dias, tira o cara da disputa eleitoral, né? Fazem uma discussão de WhatsApp, né? Super avacalhada, inclusive cá entre nós, super mal escrita, porque o pessoal mal sabe escrever nessa operação lá, tudo negócio mal feito, mandam o cara para cadeia e agora, bom, anulou a sentença porque o juiz era suspeito. Não é que o juiz era suspeito, o juiz era um criminoso. E outra, até ele, o pessoal do STF também são os criminosos. Vamos pegar o boi pelo chifre. Eu acho que o Lula tinha que sair entendeu? Sair metralhando. Falar assim, seguinte, já que está reconhecida a suspeição do Sérgio Moro, né? Desse senhor aí que protagonizou esse espetáculo horrendo da justiça brasileira, vamos mexer nisso daqui, entendeu? Vamos ver que mais que vocês fizeram, que outras ilegalidades vocês fazem aí, esse toma lá da cá. Aí mandaram para a justiça a Federal de Brasília, que se eu não estou enganado, é aquela justiça que emitiu uma sentença antes que fosse feito o pedido, que era da nomeação do Lula para chefe da Casa Civil da Dilma. Então, aí foram pedir para que a indicação do Lula fosse anulada antes que saísse, antes que o pedido fosse protocolado, já tinha sentença feita. Quer dizer, isso aqui é um prato cheio para quem quer, né, para as organizações de esquerda, democráticas, denunciarem o processo de conjunto que foi feito com esse presidente Lula. O que chama muita atenção é a esquerda ficar calada, e até alguma, salvo engano, acho que foi o PSTU que falou que o Lula precisaria de um novo julgamento. Eu não sei por quem que vai fazer esse novo julgamento do Lula.
o STF vai indicar os ministros que vão fazer o novo julgamento do Lula. É um negócio totalmente escandaloso. É para subir na trava, né? Esse aí é o famoso caso para subir na trava. E o Lula, o discurso dele em São Bernardo foi até tranquilo, mas eu imagino que a base do PT é a base da população. A gente esteve fazendo os mutirões aí, o pessoal tá super mordido com o que aconteceu. Eu acho que não vai ficar bom para eles, não. Tá tudo legal, é bom você prender pessoas ilegalmente por 600 dias e anos, como estão outros aí nas penitenciárias, matar 300 mil, mas a fatura vai crescendo e vai ser cobrada. Mais um comentário, companheiros? Rapidamente, queria salientar assim, que é interessante isso aí, né? Porque a Globo, né? O jornal Globo aí reconhece que o próprio Fachin declarou e o jornal salientou que o objetivo é salvar a Lava Jato. Mas o que é a Lava Jato, se não o próprio golpe de Estado no Brasil? Né? Quer dizer, onde está toda a base do golpe, da destituição da Dilma, né, da perseguição ao Lula? Não, antes da própria Dilma, a política de destruição da economia nacional, né, a destituição da Dilma, a prisão do Lula, perseguição, tudo isso aí. Né? Quer dizer, é a própria essência de tudo isso aí. Ele falou, não, olha, eu estou fazendo isso para salvar isso. Né? Quer dizer, é muito explícita a posição dele. Né? Não existe essa de que o Fachin teria adotado um reconhecimento em algum sentido que poderia beneficiar o Lula ou os perseguidos da Lava Jato. Na verdade, ele quer defender a Lava Jato. Olha, e esse é tão importante que quem defendeu o Fachin, o próprio Sérgio Moro e o Dallagnol saíram declarando aí que não, o Fachin, né, toda uma declaração de apoio à decisão do próprio Fachin, pô. Né? É uma coisa tão evidente, né, tão escancarada, tão assim, à luz do dia, que é impressionante, né? E eu reforço o que o Juliano falou, a passividade da esquerda diante de fatos tão evidentes com relação a todas as manobras que estão sendo feitas, né, contra o Lula, contra o país, na verdade, né? Mas em particular contra o Lula, né? Bom, sobre isso, para a gente ir para o último tema, destaque aqui, sobre a política da esquerda, né? Sai no estado de São Paulo a notícia de que o PSOL está dividido com relação à possibilidade de apoiar a candidatura do ex-presidente Lula. Né? Tem toda uma discussão no interior do partido e o presidente do partido, Juliano Medeiros, já adotou a posição diplomática para esconder que há toda uma ala muito direitista dentro do partido que é contra a unidade da esquerda na luta contra Bolsonaro, todos os golpistas, tudo que o golpe representa. Até porque a gente dentro do partido que defendeu e defende até hoje a caça aos corruptos aí da Operação Lava Jato. E uma dessas figuras muito direitistas dentro do PSOL, que resistem a apoiar a candidatura do presidente Lula, é a do ex-candidato e deputado Marcelo Freixo, que parece, né, saiu do armário, mostrou aí o seu jogo com a discussão, a possibilidade de ir no PDT. Parece que a anulação dos processos contra o ex-presidente Lula brecou aí a guinada à direita do deputado Marcelo Freixo. É isso mesmo, Renan? Você que deu destaque para essa nota? Rafael, é isso mesmo. Não, é interessante isso aqui, porque esse problema da briga, essa disputa no PSOL, né? Eu acho que a única coisa que eu acho que é um pouco mais complexo, né? No seguinte sentido. Eu acho que eu quero expor isso aí com a posição do Freixo, né? Ele falou, tem uma declaração dele, eu estou citando, está num jornal aqui do Rio de Janeiro, eu vou citar aqui porque está como se fosse declaração dele, tá certo? Né, segundo o jornal. Ele fala o seguinte,
Em 2022, estarei no partido que fizer parte de uma unidade em busca da reconstrução do Rio. Não podemos começar a planejar uma candidatura com nomes, o que leva a divisões, mas pela definição de ampla frente democrática que reúna forças políticas, partidos. Isso evita a divisão. Né? Quer dizer, se a gente for pegar que o Freixo apoiou, né, retirou sua candidatura, né, para poder garantir a vitória do Eduardo Paes, né, nas eleições passadas, aqui fica evidente, né, qual que estava em jogo, e eu acho que é importante frisar o seguinte: as negociações, segundo consta também nessa mesma matéria, é o seguinte, que ele já estava de mala pronta, com cuia e tudo, para ir para o PDT, né? PDT de quem? Do Ciro Gomes. Veja, e onde está o Ciro Gomes? Está com o DEM, está com, né, com a direita, com o golpista toda, né? Vamos dizer assim, a nova frente que os golpistas estão buscando aí como uma possibilidade de alternativa de candidatura. Ou seja, o Freixo já estava caminhando para isso. A saída do Lula fez com que ele reconsiderasse, pelo menos no primeiro momento, falou, não, por quê? Aí entra toda a jogada, né? O PT no Rio de Janeiro, Quaquá, por exemplo, que é o presidente do partido lá no Rio de Janeiro, é um setor muito direitista no partido, defensor, inclusive, da frente ampla. Então, quer atrair o Freixo para, né, numa frente justamente para pressionar em torno, né, de uma adesão a essa frente ampla. Então, não dá para poder você entrar de cara com o PDT, porque o PDT, o Ciro Gomes está batendo de frente com o PT. Né? Então, não dá. Como é que você vai se aliar com esse cara agora? Né? Vamos reconstruir o jogo por aqui, pô. Vamos ver, né? Vamos você vê como a esquerda está entranhada, né, em busca de uma frente ampla, de salvar uma candidatura da direita, entendeu? Então, óbvio que o Lula, isso aí não é... Ele deixou... Porque é óbvio, imagina se o Freixo entrasse diretamente no PDT agora. Ele ia se queimar politicamente totalmente, né? Ficaria muito evidente. Então, obviamente, a candidatura do Lula serve como uma... Falou, não, vamos segurar tudo, vamos ver como é que fica, né? Mas, no fundo, é isso aí, né? O PSOL, essa ala do PSOL, uma parte do PSOL está tirando a carapuça, está mostrando quem verdadeiramente é, né? Uma política de salvar os golpistas de 2016, né? Uma política de promover, levar a esquerda, né? Para uma frente, né? de apontar um candidato aí de consenso nacional, né? E o Lula, obviamente, se transformou no entrave nesse meio campo todo, né? Acho que esse é um problema crucial que está colocado aí. E o Rio de Janeiro, como a gente já tinha apontado nas eleições, é onde essa situação, até porque a direção do PT lá também é muito a favor da frente ampla, se apresenta de uma maneira bem real, né? Vamos dizer assim, bem materializada, né? Um último comentário para a gente ir encerrando sobre esse tema ainda. Eu quero falar um negócio só para terminar aqui, jogar um elemento. Quando um cara do PSOL vier para você e falar assim, como é que vocês apoiam Lula? O Lula é um conciliador de classes, etc e tal. Lembre-se do Freixo, né? Porque o Lula, nesse momento aqui, a conciliação de classes do Lula tá assim, pequenininha perto do Freixo, né? Porque o Freixo, assim, se não tiver unidade de todo mundo, com todos e todos, é assim, ele quer... O Lula no discurso dele falou assim, veja bem, né, a direita é complicado, nós temos que unir a esquerda aqui. O Freixo não, o Freixo arreganhou e não, temos que fazer a unidade com todo mundo. Quando vier um revolucionário do PSOL, a gente tem que lembrar dessas coisas, né, para
para saber do que se trata, né? A grande combatividade aí, né? Só para deixar o elemento aqui polêmico, né? Jogar no finalzinho. Não, com certeza. Com o partido dividido, como se diz aí na imprensa burguesa, há de se esperar uma crise, como a gente está vendo, né, sendo gestada da direita à esquerda e cada vez maior daqui para 2022. Bom, um último comentário para o companheiro Juliano, e quem mais puder comentar, porque o nosso partido está nas ruas fazendo campanha, militando, mobilizando em mutirões de luta em todo o país. Quais foram as atividades nesse domingo? Bom, vamos lá. O partido, né, teve a reunião do Comitê Central Nacional faz uma semana. Nós deliberamos que a hora é de tomar as ruas aí, em torno das reivindicações, especialmente da candidatura de Lula, que já saia, né, candidato desde já e que seus processos sejam todos anulados. Então, em algumas fotos, né, dos nossos trabalhos, dos nossos mutirões realizados em dezenas de cidades no dia de hoje, mas a ideia, inclusive, é ampliar para centenas de cidades de mutirões dos comitês de luta. Quer dizer, companheiros do PCO, mas também companheiros de outros partidos e organizações do PT, que estão aí, que estiveram, inclusive, na luta desde o começo, né, desde a anulação do impeachment, que até agora estão conosco também, e outros companheiros, camaradas, estão na luta aí em defesa da candidatura do ex-presidente Lula. Uma coisa que eu gostaria de falar muito é que a recepção do material é gigantesca. O pessoal está esperando o chamado, o comando para tomar as ruas em defesa do ex-presidente, contra os ataques da Lava Jato, contra os bolsonaristas, contra a direita de conjunto. A disposição é completa da população, né, nos terminais de trem, nas feiras que a gente foi. Isso aí se não me engano, é Salvador, né? Os companheiros da Bahia fazendo um mutirão aí. E finalmente a impressão que eu tive é que a aceitação do material é até maior do que períodos anteriores. Parece aquela fase que estávamos lutando contra a prisão do Lula, etc. e tal. Então, tem uma disposição muito grande. Eu acho que um diferencial, né, do PCO é que a nossa política que a gente fala, né, o que nós debatemos, o que é apresentado na nossa imprensa, não é apenas a análise, mas é também a política prática. Nós também colocamos aí o bloco na rua em defesa daquilo que nós defendemos, o que também não é a prática da esquerda. Eles fazem essas colocações, esses blogueiros, mesmo os partidos, mas são só colocações, né? Não existe uma política prática. Então está aí a realização dos nossos mutirões, que é a política do PCO, né, em defesa da candidatura de Lula. E fica o convite também. Eu acho que devemos ampliar o convite a todos os companheiros que estão aqui no chat. Basta entrar em contato conosco para participar dos nossos mutirões, sempre aos domingos aí. Estaremos aí, e onde quer que esteja à disposição do militante, simpatizante, gente que queira fazer a luta contra o golpe, em defesa dos direitos de Lula, da candidatura do ex-presidente da República, imediatamente, né? Isso aí. Bem, obrigado, Juliano, Renan, Henrique. Opa, eu estava caminhando para o encerramento. 30 segundos. Vamos lá. Não, vou falar. Um testemunho que eu acho que é importante, que é o seguinte, né? Um dos mutirões que nós fizemos aqui no DF, no Distrito Federal, foi numa região periférica, na cidade de Planaltina, e chamou a atenção como a população pobre está entendendo essa questão do Lula. E que se manifestou, por exemplo, nas pessoas pegando panfletos para levar para os seus locais de moradia. Eu achei muito interessante isso aí, porque mostra assim, um espírito de... Falei, nossa, é o candidato nosso. Né? Uma coisa mais ou menos assim. Nós estamos com... O Lula está aí, o Lula voltou. Né? Então, eu achei uma coisa muito, muito interessante isso aí, né? Apenas para registro. Tá certo. Ok, bem, obrigado a todos os companheiros, obrigado a você que assistiu, obrigado Renan, Juliano, Henrique. O Valeu. Resumo da semana vai ficar por aqui, a gente volta na semana que vem, no domingo, às 20h30 da noite. Uma boa noite para você e boa semana. Até mais.